Abramos nossas Bíblias na Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, sob a diretriz, o que o pastor deve fazer na igreja. E nós estamos estudando que o pastor deve dizer à igreja as características daquele que deve ser oficial da igreja. Essa é a parte que estamos estudando, na perspectiva, o pastor como modelo de hospitalidade hoje, não é? E nós já estudamos 1 Timóteo 3, 1 a 7, que faremos a leitura agora, e estudamos ali ele como esposo, como governo e como mestre, e isso na família, né? Ele tem que ter umas características como esposo, como governo e como mestre da família irrepreensível, e isso exige dele, não é? Temperança, sobriedade, hospitalidade, aptidão para ensinar ou didática. Deve ser alguém que não seja dado ao vinho, nem violento, nem porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e aí que governe bem a própria casa é uma das premissas, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Disciplina tem que ver com o ensino, com o treinamento na família, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então Deus não confia a sua igreja, a menina dos seus olhos, o seu povo, a qualquer pessoa. Ele quer que alguém que cuide da sua igreja seja padrão dos fiéis. E ele diz, pelo contrário, não seja neófito, aliás, versículo 6, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Então, nesse sentido, a imaturidade, ela é a mãe da soberba, né? Pessoas maduras, elas baixam a cabeça. Se for mulher, desce do salto, porque o homem não usa salto, né? Não sei se o homem usa salto. Usa? Não? Jéssica, não deve usar, né? Porque o homem não sabe nem andar de salto. Mas baixar a cabeça, descer do salto, significa ter humildade, né? E você vê que as pessoas mais preparadas são humildes. Se você vê um doutor, um mestre arrogante, é porque ele é imaturo demais, né? Por quê? Porque os doutos sabem que não sabem tudo, e os mais doutos sabem que não sabem nada, né? E como alguém disse, só sei que nada sei. Quem foi que disse isso? Eu não me lembro mais, porque eu não sei, né? Mas foi um filósofo lá, Sócrates, né? Exatamente. Então, a imaturidade é isso. Então nós vamos falar também desse assunto, não hoje. Pelo contrário, é necessário que tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. E opróbrio é vergonha, é desprezo, é motivo de chacota. Alguns crentes têm se tornado motivo de piada pelo seu comportamento como marido, como administrador e como aquele que ensina. Às vezes o ensino é totalmente sem eira e sem beira, sem lógica e sem fundamento. Entra no texto, sai do texto, esquece do texto, do contexto, fala por pretexto, e essas coisas todas que a gente repete já como chavão, né? Mas é muito triste uma pessoa que pousa de mestre e não entende o que fala, como diz o capítulo 1. Então hoje, né, nós estamos pensando um pouquinho sobre a hospitalidade, né? Requisitos para o ministério: é necessário que seja hospitaleiro. E essa palavra hospitaleiro, ela tem uma conotação muito interessante. Nós falamos primeiro sobre temperança, que é abster-se de vinho. O pastor deve estar livre de entorpecentes e ensinar sua família e igreja a renunciarem tudo que lhes afete o equilíbrio, a prudência. Então,
nós falamos sobre isso. Deve ser alguém equilibrado, prudente, que é o próximo slide. A segunda coisa aqui é temperante, sóbrio. Nós falamos que sóbrio é de mente equilibrada, sadia. No ministério, família e igreja não é sentimentalismo, não é? O próximo slide, Marcos. Está aparecendo aqui no meu retorno. Isso, mas obrigado. Pequena falha aqui de contato. Mas veja só, é que o sóbrio é alguém de mente salva, né? Como é legal isso, né? Deus não quer trabalhar com você em cima de sentimentalismo, não é? Mas você precisa de prudência para você manter a sua casa, a sua família, né? Quantas vezes você desiste na primeira tempestade que vem? Se você não aguenta a pressão, você não pode ser família. Você deve pegar a sua sacolinha, não tem um bastão? Coloca a sacolinha lá atrás do bastão, e eu não sei se tem uma imagem dessa que possa captar, né? Mas não dá tempo, né? Mas é aquele bastinho, cabecinha baixa, e sobe a montanha, entra numa caverna e fica lá esperando a morte, porque viver em família, em comunidade, em igreja, requer resistência, e para isso você tem que ter prudência, né? Na vida nós temos muitas tempestades, então o casamento, os filhos, a igreja, a sociedade depende de racionalidade, de prudência, e não de sentimentalismo. Tem gente que faz beicinho para tudo magoa, tudo dói, tudo fere, e tudo leva-o a dizer: eu não quero mais vir à igreja, porque o pastor me olhou torto, o presbítero não me saudou, não é? A irmã, esposa do presbítero, é muito metida. Metido eu não sei o que significa, mas deve ser alguma coisa que está em algum lugar escondido, né? Então a ideia é essa, não é? E o terceiro assunto foi modesto, que nós apontamos para o sentido de vida cristã. Não é improviso, não é bagunça, é planejamento e é organização, por causa da palavra raiz cosmel, de cosmos, de mundo, de organizado, e depois a palavra esquema, que requer um esboço. Por isso que aparece na sua tela muito, embora com as falhas do design, que sou eu, não sou muito bom em organizar cores, mas as letras, a ideia está lá, né? Então significa isso. Hoje apreciaremos a doutrina da hospitalidade, que aponta como ver o estrangeiro, o peregrino, o outro que procura a nós na sua necessidade. Hospitaleiro, a palavra grega é philoxenos, que significa amar o estrangeiro, né? Literalmente, e que é generoso para com as visitas. A minha pergunta então você é generoso com quem te visita, como presbítero, como diácono, como pastor? Você é generoso com quem vem de longe e precisa pousar? Você dá cobertores, cama, comida, né? Ontem o irmão Kelson colocou um texto de um missionário, eu esqueci o nome dele, eu ia anotar, eu li o texto todo, muito bom. Chegou no Brasil um japonês, e ele chega numa casa faminto, já magro por causa do sofrimento, e ele sente o cheiro da comida, e ele para naquela casa e não consegue falar português. Leste, Charles, a história? E a mulher entende depois que ele faz o gesto na barriga que ele está com fome, e lá tem feijão, tem carne de porco cozida, tem abóbora, tem uma variedade de comida, um arroz brasileiro solto, não é? E os japoneses gostam de um arroz, como minha mãe falava, unidos venceremos, né? É assim, vocês que servem comida japonesa?
Não é unidos venceremos, não? Pode falar, é unidos venceremos. Mamãe falava assim. Então, queridos, ele comeu ali e ele lembrava da família dele que estava em São Paulo, também com necessidades. Queridos, como é bom acolher. Se tornou, aliás, era um missionário do Senhor, que inclusive teve que renunciar ao próprio nome. Num comentário lá eu vi. Bom, o Eduardo sabe o que é isso. Nosso querido Eduardo vem da Venezuela, está fazendo mestrado na UFAM, não é? Mas tem enfrentado algumas barreiras, mas também tem tido algumas alegrias, né? Pela forma como foi recebido por nós. Você ama aqueles que são estrangeiros? Então, a vida cristã não é egoísmo, individualismo, mas é comunidade, comunhão, é transcultural, é família de Deus, né? E aí eu coloco que, diferente dos mundanos, não estou falando de todos, né? Tem pessoas que não são cristãs e são muito acolhedoras, e estou falando também que algumas pessoas que moram em condomínios fechados necessariamente não estão se isolando, apenas estão se protegendo porque é mais seguro, mas quando alguém chega, recebe muito bem. Eu já fui recebido. Mas diferente dos mundanos que se isolam, estou falando destes, grife-se a palavra, que se isolam, se enclausuram em condomínios fechados, cercam-se de cães bravos para afastar as pessoas. Os cristãos são, ou devem ser, hospitaleiros, acolhedores, amantes dos homens, que amam as pessoas, Mas olhando por que Paulo diz assim que o ministro deve ser hospitaleiro, eu encontrei em Levítico 19:33 uma recomendação que diz: se o estrangeiro peregrinar na vossa terra, o que você deve fazer? Não o oprimirás. Por quê? Levítico 19:34 diz: como natural será entre vós o estrangeiro que peregrina convosco, amá-lo-eis. Olha o que diz: como a vós mesmos. Como é que a gente ama alguém como a nós mesmos, não é? E aí ele diz: pois estrangeiros foste na terra do Egito, eu sou o Senhor vosso Deus. Olha o fundamento da hospitalidade. De alguma forma, todos nós somos estrangeiros. E aí ele diz: amá-lo-eis. Jesus disse: tudo aquilo que quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Mas isso não significa observar critérios prescritos para hospitalidade. Eu acho que é não observar critérios prescritos para a hospitalidade. Faltou o não aí. Eu não sei se é possível corrigir durante a live, mas pode corrigir. Ora, quando ele diz que você deve ser hospitaleiro, não significa que você sai levando todo mundo para casa, não é? Por quê? Porque tem critérios bíblicos para receber pessoas em casa, quando se trata da hospitalidade em receber alguém na sua casa, né? Hospitalidade tem várias conotações: como você trata a pessoa na rua, o estrangeiro, nós já vimos isso; como você trata a pessoa no seu comércio, né? Como você trata a pessoa na escola, como você trata os seus filhos na sua casa. E eu vou explicar isso baseado num texto lá de Hebreus daqui a pouco, porque antes de ele tratar a família, ele trata a questão hospitalidade, e nós aprendemos a conviver e a receber uns aos outros no convívio familiar. E então João diz assim, segundo a sua carta, capítulo 1, versículo 10: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, olha o que diz a palavra de Deus: não o recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas. Se alguém vem com heresia, se alguém vem com
ideias tentando te distanciar do Senhor, ele não deve ser recebido, ele deve ficar fora. Então, é por isso eu fiz questão de colocar isso, porque às vezes a gente começa a pregar um tema, como pastor, entusiasmado, aí os irmãos abrem a guarda, né? Chega na igreja, é o novo convertido, né? E ele é bem acolhido, né? E aí um velho crente chega com ele: rapaz, eu estou aperreado, me empresta um dinheiro. Olha, crente velho que pede dinheiro a novo convertido, eu não vou dizer o nome, mas é bandido, é bandido. Então, meus queridos que estão entrando na igreja, cuidado, porque às vezes a gente aceita Jesus, está cheio de amor no coração, está com a guarda baixa, e o bandido se aproveita da sua boa intenção. Então a Bíblia diz: cuidado, né? E ele diz: porquanto aquele que lhes dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras. Ou seja, é um perigo. Em Romanos 16, 17, só antes de eu começar o tema hospitalidade especificamente, eu quero ver outro critério. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que promovem divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. O que diz a Bíblia? Afastai-vos dele. Romanos 16, 17, é o slide anterior. Então, a palavra de Deus diz: afastai-vos dele, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Daquele que são bobos, não é uma boa palavra, é aquele que é assim, ingênuo, não é? E aí o ingênuo vai na lábia do espertalhão. Olha, meus irmãos, cuidado, né? 1 Coríntios 5,11 diz: mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão for impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com esse tal, nem ainda com mais. Como é que eu vou hospedar o cara se eu não posso comer com ele, né? Então ele está fora da minha relação. Então eu fui chamado para pregar num local sobre unidade da igreja e juntando as igrejas, e o tema tinha a ver com ecumenismo. Ecumenismo não está na Bíblia, né? A comunhão dos santos está na Escritura, mas a Bíblia que prega a unidade da igreja verdadeira é a igreja que prega a separação daqueles que não levam Deus a sério. Ah, pastor, mas eu trabalho num emprego que o homem não é cristão. Às vezes tem mais caráter do que muitos cristãos. Ele não está falando disso. Estou falando de comunhão, de receber em casa, de levar para a sua cozinha, não é? A cozinha é o melhor lugar da casa, né? Então na minha cozinha só entra os considerados, né? Os santos, né? E os outros vão ficar no pátio externo, né? Lá a gente vai averiguar a sua conduta, a sua vida. Ok, então antes de prescrever a hospitalidade, lemos que Paulo tanto foi beneficiado por esta virtude, como foi exemplo desta. E aí nós entendemos que hospitaleiro está num contexto onde a igreja era perseguida, e os irmãos eram levados a sair das suas casas e viajarem para outros países. E então lá essas pessoas, né, precisavam de um lugar para pousar. Vocês lembram que Jesus nasceu no estábulo, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Então é outro ponto interessante que nós podemos tratar. O estrangeiro não é cristão, não teme o Senhor, não vem invadindo as ideias, mas vem na humildade de um forasteiro. Então deve ser acolhido, deve ser tratado devidamente. Para isso nós devemos ter albergues, devemos ter locais específicos, né? Aí não, vou acolher lá na minha casa porque eu sou amoroso. Isso não é amoroso, isso é inconsequente, né? Porque o estrangeiro pode ser uma pessoa que está fugindo, né?
e já cometeu algum delito. Então tem todo esse cuidado. E gente boa não tem problema de ser pesquisado como é que está a sua vida, não é isso? Ok, Lídia hospedou Paulo. Olha como ela acolhe Paulo. Ela diz: se eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai, depois de receber o Senhor Jesus. E ela recebe Paulo na casa, e Paulo fica muitos dias lá. Numa das ações paulinas, por causa de uma endemoninhada, ele vai preso. Deus salva o carcereiro é batizado, e Paulo retorna para a casa de quem? De Lídia. Tendo se retirado do cárcere, dirigiram-se para onde? Para a casa da irmã Lídia. A irmã Lídia, ela tinha uma casa própria, com capacidade para isso, e ela recebeu Paulo. Ninfa hospedava uma igreja em sua casa, diz Colossenses 4,15. E Gaio acolhia Paulo, diz: saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Então ele acolhia na casa toda a igreja. Imagina, chegando lá na sua casa, a cerâmica, né, bem brilhosa, bem vernizada, né, e uma turma assim de 30 irmãos para fazer o culto na sua sala, né? E Gaio é meu hospedeiro, ele hospeda, ele não está olhando o verniz da cerâmica. Tem gente que quando a pessoa chega na casa dele, ele já começa a olhar se vai mexer móveis, né? Se vai mexer na almofada do sofá, não é? A poeira, né? O fogão, a geladeira, não é? É um ídolo as coisas do lar. Eu conheci pessoas na época da bateria, né? Não sei se vocês conheceram a bateria da cozinha, né? E um dia eu fui estendendo a mão para tocar numa panela. Eu disse: que panela linda. E a pessoa dona da panela, a irmã Luzia, disse: não toque, né? Não toque na panela, porque era bem areada, né? Isso é linguagem lá do nosso interior. Paulo praticou a hospitalidade. Leia aí em Atos 28:30. Vamos ler? Pois por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que o procuravam. O que Paulo fazia? Recebia todos que o procuravam, não é? Então, meus irmãos, hospitaleiro é receber, é acolher. Por isso a hospitalidade é tão grave, e exercitá-la nos identifica com o próprio Senhor Jesus. Você quer ser parecido com Jesus? Não é? Olha o que Jesus disse: porque tive fome, e o quê? Me destes de comer. Tive sede, e me destes de beber. Era forasteiro, e me hospedastes. Agora eu entendo. Ele disse: toda vez que vocês fazem a um destes pequeninos irmãos, a mim o fizeste. E ele está dizendo o seguinte: como você trata o crente que chega na sua casa, é como se você estivesse tratando a mim. E aquele que chega na sua casa necessitado do seu auxílio, sou eu. E você que auxilia ele, no outro texto vai dizer, representa eu auxiliando, porque ele diz: graças a Deus encontrei um lugar para pousar. Ou seja, você foi um instrumento da mão de Deus para acolher aquela pessoa. Então Pedro, aqui na minha frente, quando você acolhe uma pessoa que precisa, você representa Jesus acolhendo o necessitado. E quando o necessitado é acolhido, o necessitado representa Jesus sendo assistido por você. Entendeu? Que coisa! Isso é grande, meus irmãos. Por isso que nós lembramos do texto que Jesus disse: se você der um copo de beber água para um destes mais pequeninos, a mim o fizesse. Você vai ter galardão, não é? E você vai ser recompensado por isso, porque quem me recebe, recebe aquele que me enviou, e quem vos recebe, a mim me recebe. Então ele diz para os perdidos: vocês não cuidaram de mim.
vocês não me hospedaram, vocês não cuidaram de mim. Comunhão é isso, né? Algumas pessoas pensam que comunhão é ajuntamento. Não, comunhão não é juntar pessoas. Juntar pessoas, políticos fazem, artistas fazem, não é? Manipuladores de massa conseguem isso muito facilmente. Provocar emoção nas pessoas, os artistas fazem de uma forma tão sublime, não é? Tem pessoas que desmaiam quando veem gritando seus nomes, e parece que aquela multidão está unida, mas eles se odeiam. Eles querem tirar o obstáculo da sua frente. O outro não é seu irmão, não é precioso. O outro é um obstáculo, é um empecilho que precisa ser eliminado. O ciúme, a inveja, a avareza, esses sentimentos que dominam o coração do homem sem Jesus, sem Deus, ele não une pessoas. Comunhão é cuidar uns dos outros, é acolher uns aos outros, é assistir uns aos outros naquilo que realmente é preciso. Porque tem gente que quer uma assistência meio estranha, né? Eu lembro de uma ocasião, né, quando a pessoa precisava de uma geladeira, mas ela queria que fosse duplex, né? E comprado numa loja já específica, e ai daquele que não desse o presente que ela queria, né? E foi um problema, porque já estava a lista dos presentes lá na loja. Ela iria casar e ela saiu distribuindo. Eu parece que ganhei uma passagem para o Caribe, eu nunca fui no Caribe, mas o presente que eu teria que dar foi esse, e eu não dei, né? Porque naquela época, hoje não é muito diferente, mas era mais ruim na época. Eu não tinha um pau para dar num gato, não deve bater no gato, e nem o gato para apanhar. Então o gato não ia apanhar porque não tinha nem o pau e nem o gato, né? Como diz alguém de Tefé, eu estava puxando uma cordinha, né? Aí eu perguntei, meu amigo, puxando uma cordinha? Se pastor, quando eu cheguei em Tefé eu puxava uma cordinha. Aí eu digo, mas o ditado aqui é puxando uma cachorrinha, porque a cachorra... Ele disse, não pastor, a gente estava com tanta pobreza que a cachorra ficou tão magra que morreu, só ficou a corda. Então eu vim com a corda, né? E eu digo, pronto. Mas, queridos, assistir é dividir o que se tem, e o que eu divido com você é o máximo. Por isso é o mais precioso. Quando você receber alguma coisa, receba com gratidão, porque foi o que aquela pessoa pôde dar, pôde repartir. É para ter gratidão, ok? Então vamos lá. A hospitalidade é tão importante que exercitá-la nos identifica com Abraão, e é recomendada a todo cristão. Olha o que diz em Hebreus 13:2: não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Sabe, queridos, a gente começa a pensar num tema, e hoje teremos o irmão presbítero Antônio Moura como pregador, e ele estava compartilhando o tema. Eu digo, já fui edificado. Tomara Deus que Deus o use para a edificação dele mesmo, da família e de nós, mas já fui edificado. E como Deus tem usado, irmãos, para falar a sua palavra ao nosso coração. Mas às vezes você vê aquele garotinho na beira da rua, não é? E você vira para o outro lado da rua porque você pensa, ele pode estar pedindo alguma coisa, e naquele garotinho está o seu futuro pastor. E pastor na igreja é chamado de quê? De anjo. Ele é o anjo da igreja, porque anjo significa mensageiro. E sabe, queridos, cuidado. Uma pessoa pode ainda não ter crescido, pode ainda ser precipitada nas palavras, pode ainda dizer coisas desconexas,
mas está precisando do seu acolhimento, aí eu digo, com o critério devido, mas também não deixando-o com fome, e não deixando-o com sede, e não deixando de participar para que tenha um abrigo, você pode estar negligenciando o cuidado a anjos. A Bíblia diz: sem saber acolheram anjos. Esse registro está em Gênesis 18, 2. Levantou eles os olhos, e eis 3 homens de pé em frente dele. Quando Abraão viu, correu à porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra. Tinha um diferencial. O Hebreus diz que foi sem saber, mas o Abraão se prostrou. O Abraão se mostrou submisso e disse: Senhor meu, se acho mercê a tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés, e repousai debaixo desta árvore. Ele não levou para a tenda não, deixou os 3 debaixo da árvore, e deu água para lavar os pés. Depois de uma caminhada muito grande, o que dói? Os pés, né? E olha o que ele faz: lavai os vossos pés. Cadê? Onde está? Onde está os pés? No 4. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegaste ao vosso servo. Ele se coloca como servo. A Bíblia ensina isso. Eu dizia para o Eduardo hoje, Eduardo tem apenas quantos anos? 12, né? E eu dizia: o seu pai é diácono, você será um diácono, se Deus quiser. E Jesus era diácono, porque ele disse: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em favor de muitos, né? E sabe, Eduardo, descubra o deleite de servir. Eu sou o seu servo, né? Antigamente, quando alguém perguntava: qual é a sua graça? Você sabe o que ele está perguntando quando pergunta qual a sua graça? Hein, Rosiele? É qual o seu nome? E aí eu dizia, né? Raimundo Arruda Feitosa. Como é que eu se completo? Seu criado. Seu criado, seu servo. Sabe, queridos, a Bíblia diz que nós devemos aprender a tratar os outros como superiores a nós mesmos. É assim que você recebe as pessoas na sua casa? Ou você olha assim: ixi, não tem outro horário para vir? Lá vem, não é? Eu não vou dizer nomes. Eu vou dormir no outro quarto, não é? Porque às vezes a gente tem que ceder o quarto, não é, Mateus? Cadê o Mateus? Ele ainda existe? Está ali, é o meu filhão, não é? Lá em casa é assim, sobra para o Mateus, não é? É porque lá tem a cama de casal, e se vem casal, não é? Vai para o quarto do Mateus. Se for pastor missionário, né, assim, eu tenho um diferencial: vai para a minha cama, para o meu quarto, e eu vou para lá com o Mateus, com a Gorete, não é? Mas eles não querem ir. Mas, queridos, quantas vezes eu vi irmãos dando a sua própria cama para eu dormir. Um dia eu estava no interior, e lá é a maternidade das Carapanãs, é onde tem mais carapanã do mundo. Nasce lá no Arauiri. E o irmão Nato estava me conhecendo naquela noite. Ele disse: pastor, o senhor dorme debaixo do mosquiteiro, porque não dorme fora do mosquiteiro, o senhor não vai conseguir. Eu disse: e o senhor onde vai dormir? Ele disse: eu sei me arrumar com a Alcênia. E eu percebi que eles se acolheram num cantinho lá, não tinha mosquiteiro. Eu não dormi à noite, fiquei agoniado. O irmão deu o mosquiteiro, deu a cama, a rede, não me lembro mais. E quando deu de manhã, eu tenho dificuldade de locomoção. Eu acordei às 5:30 da manhã e fui para a janela da casa
pensar como um homem entrega seu próprio mosquiteiro no Amazonas, na selva amazônica, para alguém dormir. E eu chego lá na janela e olho, tem uma estrada de pó de serra, tinha dado uma chuva até o barco, e eu disse: formiga não foi. E eu fiquei assustado, porque quem conhece a Amazônia sabe que formigas aqui fazem um sucesso, elas detonam a árvore assim, se ela gostar da folha. Mas era uma estrada bem feita, e eu disse, ele ia passando, eu disse: irmão Nato, esse pó de serra eu não vi ontem. Ele disse: não, pastor, eu vi a sua dificuldade de locomoção, e eu fui lá no mato pegar o pó de serra para o senhor não pisar na lama e escorregar quando descesse para o barco. Foi uma das lições mais belas, mais lindas que o Senhor Deus me deu através daquele homem que é presbítero hoje, no interior do Amazonas, uma vida muito simples, mas que cuidava do outro. Sabe, queridos, olha o que Abraão fez. Vendo-o, correu à porta, disse: lave os pés. 18:6, apressou-se Abraão para a tenda de Sara. Ele disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha, faze um pão assado ao borralho. Correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom. Rapaz, o cara matou uma reis do seu rebanho. Ele deu ao criado e se apressou em prepará-lo. Tomou coalhada, olha, irmão Luiz, coalhada, leite, né? Meu irmão, eu acho que o Abraão pensava que era o irmão Luiz. E o novilho que mandara preparar, e pôs tudo diante deles, e permaneceu em pé, assistindo, e ali serviu. Exemplo de hospitalidade. A hospitalidade é tão importante que manifesta os bons modelos da igreja. A palavra de Deus fala em 3 João, João escrevendo ao amado, que é o líder da igreja provavelmente, eu não vou entrar nesse detalhe, não verifiquei de novo, mas ele diz: bem farás encaminhando-os em suas jornadas por modo digno de Deus. Isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor, estrangeiros crentes. Então eles sentiram amor, né? E aí ele diz: pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios, e por causa de Jesus eles estão assim perambulando, né? Portanto devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores com a verdade. Então, quando você acolhe irmãos, você está cooperando com a verdade. Lá em casa é sempre um bom momento de comunhão, de contar testemunhos, né, e da gente aprender alguma coisa. Ontem tivemos isso com 2 famílias que estiveram conosco. Então diz: e não satisfeitos, aí ele diz: escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Então tinha um cara lá que não era hospitaleiro, era o Diótrefes. Aí tem o Demétrio, tem o Diótrefes. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que pratica. Geralmente quem não é hospitaleiro também esconde outros problemas. Meus queridos, não há só a falta de acolhimento numa pessoa. Geralmente quem não acolhe é avarento, e tem toda uma lista de desgraça atrás disso. Aí diz: vou fazer conhecido palavras maliciosas. Ele usa a língua para afetar a igreja, os líderes. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Então ameaça, ele impede, ele faz isso. Ok, versículo 11: amado, não imites o que é mal. Então, que o seu modelo seja aquele que é hospitaleiro. Viram agora a conexão com Timóteo? É necessário que o bispo seja irrepreensível,
esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, porque ele é o modelo do rebanho. Não imites o que é mal, e sim o que é bom. Então não imites o Diótrefes, não imites o Diótrefes. O Demétrio é o cara, né? E o Demétrio é o amado, tá aqui? Vamos passar aqui. Paulo orienta que o supremo modelo de acolhimento é o próprio Senhor Jesus. Ele é o supremo modelo. Em Romanos 14:1 diz: acolhei o que é débil na fé. Algumas pessoas ficam com dificuldade. Ele acolhe muito bem o ministro, o experiente, mas aquele novato ele deixa de lado. Então ele diz: acolhe o débil também, aquele que ainda não amadureceu, né? Ele tem probabilidade de amadurecer, ou ele vai ser salvo e lá no céu ele vai ser maduro. Aí ele diz no 15:1, não é 5:1, é 15:1, ora, nós que somos fortes devemos suportar a debilidade dos fracos. Ele está falando ainda, continuando o assunto de Romanos, e ele diz: não agradar-nos a nós mesmos. Meus irmãos, se há alguém que mexe com a estrutura da sua casa, é seu hóspede, mexe com tudo, não é? Porque você já olha para a geladeira, se tiver só água, você quer ter alguma coisa, corre para o supermercado, né? Aí se tiver pouco lençol, vai dividir o lençol, e aí o João Mateus já não vai gostar, né? Mexe com a estrutura, mas é necessário. Ele diz: não devemos agradar-nos a nós mesmos, porque a felicidade de servir é maior do que a mexida da estrutura. E olha o que diz: portanto, cada um de nós agrade o próximo no que é bom para a edificação. Critério: nós não temos que agradar em tudo, não devemos bajular ninguém. Ele diz: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu, para a glória de Deus. Como foi que Cristo nos acolheu? Você lembra? Eu estava sujo, porque Ele me tirou da lama. Eu estava imundo, porque eu estava nos meus pecados. Eu estava degradante. Eu tenho vergonha da minha linguagem, eu tenho vergonha dos meus projetos, mas Ele me acolheu, e Ele me lavou, e Ele me purificou, e Ele me fez a sua igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Ele me tratou a mente, a linguagem, o coração, e continua tratando. Na presença de Deus eu já estou perfeito, porque eu estou nele. Na presença dele eu estou num processo aqui na terra de melhora, mas Ele tem me ouvido, Ele tem me acolhido. Penso que somos todos estrangeiros uns aos outros, e em Cristo é que nos tornamos uma família. Como diz: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas sois agora concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Eu lembro quando vem a família lá em casa, que a gente enche a cama, as camas, fica tudo junto, né? Mistura, a gente não separa mais o Mateus, é rede para todo lado, é família. Então acolher os crentes deve ser nesse sentimento, não de deitar na cama junto, tá? Deitar na cama junto, esposa, marido, né? E a mãe da esposa se deita na cama, tu vai para a rede como genro, né? A regra. Era uma época de perseguição da igreja, isso gerava dispersão e também imigração. Havia as viagens missionárias, dependia de hospedagem. Jesus disse: quem vos recebe, a mim me recebe. Isso não significa receber sem restrições. Abraão e Ló acolheram anjos, Jetro acolheu Moisés, Raabe acolheu os espias, Lázaro, Marta e Maria acolheram a Jesus, Lídia acolheu Paulo, Simão o curtidor acolheu Pedro, Gaio a Paulo,
E você? A quem tens acolhido? Quando alguém diz que vai visitar-te, ou precisa ficar em tua casa, você faz biquinho, se zanga, murmura sobre o trabalho que vai dar? Ou você acolhe como servo, como Cristo te acolheu? Lembre disso. Hospitalidade é uma característica indispensável para o ministro e para os líderes da igreja. Quando tivermos uma conferência aqui, nós vamos distribuir os irmãos que vêm do interior na casa dos irmãos. Então, fica os que vêm de Tefé na casa do Charles, os que vêm de Quari na casa do Tota, os que vêm de Borba na casa da Luzia. E eu quero ouvir: pastor, eu fui tratada como um rei na casa do irmão Charles. Aí eu vou dizer: meu irmão, a Bíblia diz: a mim me hospedaste. Era o rei mesmo. É tratamento de rei. Que Deus nos ajude a acolher, e que Deus nos ajude a termos discernimento no acolher. Amém. Amém? Vamos orar? Eu não sei se já acabou minha live aí. Está 10h14, estamos no ar. Quero dizer que 18 horas nós teremos o culto, e vocês são convidados a estar conosco na live. Nós vamos orar agora e pedir a graça do Senhor para todos nós. Senhor Deus, obrigado pelo que ouvimos. Lembra-nos e dá-nos uma missão, uma visão cristalina do que seja comunhão, do que seja acolher, e dos critérios para que, sem abrir mão da prescrição, entendamos como fazer o acolhimento de todas as pessoas no temor do Senhor, especialmente aqueles que te temem. Senhor, ajuda-nos a não perder a visão que são preciosos aos teus olhos. É como acolher o rei, porque ao rei estamos servindo. Perdoa-nos, Pai, quando na nossa mesquinhez, na nossa preguiça, indolência, na nossa avareza, hesitamos em acolher, em investir naqueles que são teus. Nós te louvamos pelo que aprendemos. Nós te pedimos que nos faça um povo segundo o teu coração, que como filhos do Rei saibamos o valor que tem cada irmão. Nós oramos gratos, pedindo a tua bênção ainda para este dia, o dia do Senhor, que seja para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém.